Bom dia, obrigada pelo convite. Eu amo ocupar esse espaço aqui, todos os espaços que a Vanessa propõe, que a companhia propõe. Sou atriz de formação, então também dialogar com bailarinos, bailarinas, pessoas que pensam o corpo me interessa muito, né? Para além do corpo que é manifestação e discurso enquanto corpo, né? Isso me interessa muito e tem totalmente a ver com a minha pesquisa aqui, né? Eu acho que eu assisti parte do que a Paula trouxe, não consegui assistir inteiro o vídeo, mas assisti parte, metade ali do que ela falou, e foi muito esclarecedor para mim. Achei importante assistir também, porque eu não conhecia essa epidemia, eu não sabia, não tinha noção desse acontecimento. E fiquei louca quando a Vanessa me ligou, me falou sobre isso. Eu falei, isso tem tudo a ver com a minha pesquisa, né? Com essa desobediência, com corpos que desobedecem, corpos desobedientes, o que eles estão desobedecendo. Mas ainda assim, eu tive que de alguma maneira estudar para estar aqui, para relacionar a minha pesquisa e essa desobediência à epidemia de Estrasburgo. E entender minimamente, né, para também não chegar aqui só falar da minha pesquisa, mas eu também queria que vocês me ajudassem. É um pedido também, porque eu acho que vocês sabem mais do que eu mesma sobre o que aconteceu em Estrasburgo, e a gente de alguma maneira junto conseguir relacionar o que eu trouxe aqui com o que vocês já sabem, que é mais uma noção histórica, que eu não tenho tanta, que é mais uma noção de contexto histórico-cultural, que eu não tenho tanta. Eu acho que a minha provocação aqui ela é mais filosófica e política do que algo, acho que mais filosófico mesmo, enquanto provocar, enquanto a gente abrir a cabeça para refletir sobre, para lá, ali é isso e hoje, nesses tempos, acontece o quê? O que é um corpo desobediente hoje? Né? O que é um corpo desobediente lá? O que é um corpo desobediente que o Foucault, um homem branco, propõe? Né? E o que é um corpo desobediente que corpos dissidentes propõem em 2025? Só para a gente, né, juntos e juntas, a gente começar a elaborar isso. Então tem algo mais reflexivo e provocativo na minha participação aqui, tudo bem? Então eu também peço a ajuda de vocês, tá bom? Vamos lá, acho que queria começar pelo título da minha pesquisa, que é Corpos Desobedientes em Busca de Verdades Inventadas. Um estudo sobre performance e verdade. Então vou voltar. Corpos desobedientes em busca de verdades inventadas. Bom, longe de querer responder o que é a verdade, eu poderia perguntar aqui, né, o que é a verdade para você, o que é a verdade para você, o que é a verdade, qual a sua verdade, qual a sua verdade. Acho que existe uma dificuldade muito grande da gente acessar a nossa verdade vivendo, ocupando um sistema opressor, né, patriarcal, capitalista. Ainda assim, nós somos artistas, ainda assim a gente ainda tem um fundo de esperança de que, a gente está em busca dessa verdade, né? Diferente da galera que nem pensa sobre isso, né? Tem gente que nem está pensando sobre isso, que está, na verdade, reiterando o capitalismo, reiterando a opressão, reiterando as violências todas que a gente vive. Né? De alguma maneira, eu imagino aqui tem corpos negros, aqui tem corpos trans. Então, assim, de alguma maneira, somos artistas, corpos negros, corpos trans, ocupando esses espaços, essa sociedade e desobedecendo as normas vigentes. Né? Eu falo sempre as minorias maioritárias, né? Então a gente fala as minorias, mas que minorias são essas? Minorias maioritárias, né? Corpos pretos, trans, mulheres, né? Nós somos minorias maioritárias, né? Bom, então, quando a gente fala em verdade inventada, o que eu estou falando de verdade inventada? Por que uma verdade inventada? O campo da invenção está onde aí? Uma verdade que é inventada. Daqui a pouco eu vou contextualizar. Primeiro eu vou jogar umas perguntas. Próxima coisa que eu queria dizer, a Van me mandou aqui uns pensamentos, reflexões, né, aquelas perguntas e tal, e tem um momento aqui do texto que vai dizer, uma das hipóteses é que essa histeria coletiva, hoje chamada dança psicogênica de massa, pode ser disparada em ambientes muito opressivos, como os vividos nos tempos da Idade Média. O que isso diz sobre situações da nossa modernidade? Ou seja, os corpos que decidem dançar, que decidem desobedecer, porque corpos dançando no meio da rua não está obedecendo, né? Está desobedecendo.
Eles não estão dançando dentro de casa, eles não estão dançando em frente ao espelho, dentro do quarto, dentro de casa, ali isolados e ninguém está vendo. São corpos que dançam no meio da rua, são corpos que estão sendo vistos por outras pessoas, são corpos que estão desobedecendo uma lógica social posta, hegemônica, e que vai destabilizar tudo ali que está colocado, né? As performances de rua fazem isso, a gente pretende fazer isso, né? Então, em ambientes muito opressores, né, da Idade Média, mas e hoje? O que a gente está vivendo? Parece uma volta para a Idade Média, né, o que a gente vive hoje, assim. Inclusive, essa semana especialmente, né? Assim, eu falei com várias amigas essa semana chorando, assim, a gente começou a chorar no telefone juntos, porque o que está acontecendo energeticamente é um negócio que desestabiliza o mundo inteiro, tem um negócio, tem uma energia Trump que não é qualquer coisa, aquilo ali que está acontecendo, não é um retrocesso absurdo, é uma violência absurda sem fim. Bom, então isso é uma coisa que me chamou a atenção, eu falei, pô, tem tudo a ver com a desobediência. Outra coisa, assistindo o vídeo da Paula, antes de eu entrar na minha pesquisa no Foucault, ela vai dizer, a Paula disse, né, que a epidemia de Estrasburgo acontece na rua, no espaço público, e que sempre, na maioria das vezes, acho que praticamente tudo bem, sempre na camada popular, e ela diz, dificilmente acontece na nobreza. A nobreza não é contagiada. Por que será que a nobreza não é contagiada? Será que é porque a nobreza nunca desobedece? Porque ela não quer desobedecer. O que ela quer, na verdade, é criar normas para que a grande massa a obedeça, né? Então a nobreza não é contagiada, a nobreza se mantém ali. Então quem que desobedece? Que corpos são esses que desobedecem? Outra coisa que ela diz, que eu achei bem interessante, que a dança que é considerada doença é a dança que não é codificada, né? O balé clássico, que eu fiz 17 anos da minha vida e que, por um lado, me deu muita base e solidez para ser atriz, ter uma noção de espaço, ter uma noção de ritmo, ter uma noção de espacialidade, de corpo, de musicalidade, foi importantíssimo para mim, mas ao mesmo tempo na minha formação lá na EAD, na Escola de Arte Dramática, eu tive várias dificuldades por ter me formado bailarina clássica. Uma dificuldade de chão, né, que eu acho que vocês trabalham muito aqui, uma dificuldade de cair e levantar, uma dificuldade de uma base, uma noção, consciência, de um apoio, base, de quadril, tudo isso eu perdi com o balé clássico, né? Então o rebolado, o jogo de cintura, né? Essa codificação clássica que está na nobreza, que está na elite, que está tudo ali, que está na obediência. Como é que a gente olha para essas danças que não são codificadas, que são populares, que está na rua, quem é que está dançando e pensa a desobediência a partir daí? Foram coisas que eu captei da Paula, foram coisas que eu captei pesquisando um pouco sobre essa epidemia, coisas que você me trouxe também, tentando agora articular com a minha pesquisa. Tudo bem até aqui? Foi um prólogo que eu fiz, agora eu vou entrar ato 1. Bom, então, como eu disse, antes, eu não quero resolver o que é a verdade, eu não quero dizer o que é a verdade. Talvez, e a gente vai dissecar isso um pouco aqui, eu acho que a verdade está, eu acho que a verdade está relacionada e ali bem brincada com os próprios desejos. Mas aí pra gente acessar os nossos desejos, caralho, como é que a gente faz para acessar os nossos próprios desejos nessa sociedade? Ainda assim, vale a pergunta, qual a sua verdade, qual o seu desejo? Você consegue acessar os seus desejos? E aí desejo tem a ver com energia vital. Desejo, quando a gente fala desejo, a gente tende a olhar para uma coisa sexual. O sexual também está em jogo, ou se tá, né? Até porque os corpos sexualizados, eles também são jogados na fogueira. Mas assim, desejo enquanto energia vital, enquanto libido vital, teu desejo. Você consegue olhar para ele dentro desse mundo opressor, dentro dessa sociedade opressora? Tá. Então, quando eu digo verdade, eu estou mais falando sobre isso. Que verdade é essa que a gente está em busca, a gente quer alcançar, que tem a ver com a nossa verdade, com a minha verdade, com a sua verdade, a verdade singular, verdade flexível, verdade dialética,
verdade que não é cristalizada e não é única e absoluta. Porque normalmente quando a gente fala em verdade, a gente pensa numa verdade única e absoluta perante Deus. A verdade de Deus. A verdade cristã. Né? A verdade... Eu em 2000, eu nem lembro quando foi isso, gente, quando a Janaína Leite estava começando a montar Stabat Mater, ela abriu um processo fez um ensaio aberto e eu fui assistir. E lá, nesse ensaio aberto, que ela, inclusive faz parte da dramaturgia do Stabat Mater, tem um momento que ela pergunta, e eu vou replicar a pergunta aqui. Vocês sabem o que é parresia? Todo mundo ficou assim também, e eu inclusive. Nunca tinha ouvido falar nessa palavra, parresia. E eu fiquei completamente maluca com esse termo, com essa ideia, com esse conceito. É a coluna vertebral da minha pesquisa, é o eixo da minha pesquisa. Se dá, infelizmente, eu tive que ir para o homem branco europeu chamado Foucault. É praticamente o único homem da minha pesquisa enquanto bibliografia, o resto tudo são mulheres, né, intelectuais, artistas. Mas eu precisei do Foucault, porque o Foucault vai pegar esse termo, parresia, esse conceito parresia, essa ideia parresia, lá da antiguidade dos gregos e vai trazer para a contemporaneidade, para pensar poder, para pensar toda a pesquisa dele, né? Enfim, que a gente vai falar aqui agora. O que é parresia, então? Ele vai definir, eu vou ler a definição dele aqui para a gente refletir. A coragem da verdade naquele que fala e assume o risco de dizer, a despeito de tudo, toda a verdade que pensa. Mas é também a coragem do interlocutor que aceita receber como verdadeira a verdade ferina que ouve. Ou seja, o que ele está propondo? Duas pessoas, eu vou definir assim, para a gente já começar a entrar no campo das relações. Duas pessoas em diálogo. Essa pessoa tem a verdade dela, essa pessoa tem a verdade dela. Não é uma verdade perante Deus, mas são verdades singulares, flexíveis, subjetivas, de acordo com as suas referências, identidades, subjetividades. E essas pessoas vão se relacionar entre si. Um vai falar toda a verdade que pensa, sem medo. E a outra pessoa vai receber essa verdade com uma escuta atenta. A partir daí tudo pode acontecer. O Foucault ele vai dizer que existe um risco assumido entre essas duas pessoas, esses dois seres. Porque um dizendo uma verdade, o outro escutando essa verdade, depois ele vai pegar e responder a verdade a partir da verdade dele, a responder a verdade do que o outro disse enquanto verdade. O que tem aí? Risco. Isso está claro, tem risco. Tudo pode acontecer. Isso, gente, a gente está falando de antes de Cristo, Idade Média, Antiguidade, Grécia, antes de Cristo. Depois eu posso ver até exatamente que ano é aqui. Grécia, polis, cidade, cidadãos se relacionando. O que a gente tem ali? A gente não tem um único Deus, não era uma cultura monoteísta, como nós temos hoje na nossa sociedade, no mundo, né, praticamente ocidental inteiro. Né? O que a gente tem? A gente tem vários deuses, a gente tem uma diversidade de deuses, a gente tem uma diversidade de verdades, a gente tem um acesso, os gregos, aí o Foucault vai falar muito sobre ascesis, né? Que é o treinamento de si, o cuidado de si. Quase como para acessar a própria verdade, você precisa cuidar do seu corpo. Que cuidado é esse? A parte intelectual, que os gregos prezavam muito, a parte física, né? A parte espiritual também. Então, esse triângulo, para você cuidando de si, você consegue se aproximar de si, do próprio corpo, e acessar os próprios desejos, as próprias verdades, né? Eu estou falando isso de uma maneira bem, tá? Não estou entrando super na questão Foucaultiana, eu não sou Foucaultiana, né? Eu estou pegando a ideia e trazendo para vocês, para a gente pensar um pouco o que é essa desobediência, a partir da ideia de verdade. Então, assim, o que acontece quando o cristianismo impera? Fudeu tudo. Porque as verdades singulares, as verdades flexíveis, as verdades mutáveis e dialéticas, a minha verdade, a sua verdade, ela acaba. O que prevalece?
a verdade perante Deus, uma verdade que é única, absoluta. E se você desobedece a essa verdade, você está pecando. Então a ideia de desobediência enquanto pecado, enquanto relacionado diretamente à moral cristã, porque é o cristianismo com a Igreja Católica e com tudo, toda a merda que a gente sabe, né, com a caça às bruxas, que tem até umas coisas que eu trouxe aqui pra gente ver depois. A Paula Petreck até falou desse livro, eu não sei se ela trouxe, mas ela citou o Martelo das Feiticeiras, Maleus Maleficarum, né, que é um tratado de caça às bruxas, né, do que fazer com as bruxas. Receitas mesmo, do que fazer com elas. Então, existe aí uma relação na parresia Grécia Antiga, antes do cristianismo, a verdade mais aproximada do sujeito, da sujeita. Eu consigo acessar mais a minha verdade, porque não existe um Deus único e absoluto interferindo nisso e dizendo o que é pecado, o que é certo, o que é errado, o que é bonitinho, o que é feio, o que eu devo ou não devo fazer. A partir do momento em que vem esse Deus absoluto, esse cristianismo, a ideia de pecado, fudeu tudo, porque o corpo, ele fica apartado de si mesmo. O corpo, ele começa... É interessante a gente pensar isso, né? Enquanto na Grécia Antiga, politeísmo, antes do cristianismo, antes de Cristo e tal, existia um corpo mais uno em relação à natureza, mais junto com a natureza, mais junto com os próprios desejos, tem uma aproximação de si. Com o cristianismo começa a acontecer o quê? Uma cisão de si. Não sou mais eu comigo mesmo, peraí, Deus está me olhando, tudo bem se eu fizer isso? Se a gente traz essa ideia para a contemporaneidade, que corpos podem desobedecer, pecar? Por que o racismo existe? Da onde vem historicamente isso? Por que a transfobia existe? Da onde vem historicamente isso? São corpos que desobedecem o que está posto hegemonicamente, que é opressor, que é violento, enfim, né? Que é branco europeu. Tudo bem até aqui, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Eu queria muito que a gente trocasse também, porque senão ficou eu falando aqui. Se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, falar, discordar. Parresia é isso, né? Eu não estou aqui eu não estou trazendo a verdade. Eu não sou a pastora trazendo a verdade para vocês. É o meu ponto de vista, é a minha verdade, que é singular, mas alguém pode discordar dessa verdade, que já aconteceu, inclusive em aula. Eu dando aula de escrita, já veio um embate em relação a isso. E eu estava falando sobre parresia e foi incrível, porque daí a parresia se fez nesse encontro. Não, peraí, o garoto falou, isso aí não, você está falando. E aí a parresia se fez no encontro. Foi lindo, porque daí todo mundo entendeu parresia no ato, né, na ação. Né? Então, às vezes existe, às vezes não, né? A discordância é bem-vinda, a contradição é bem-vinda, as ambivalências são bem-vindas também. Tá? Vocês percebem que a parresia, se a gente pensa, esse discurso verdadeiro, quando o Foucault fala em coragem da verdade, é bonito pensar coragem como ação do coração. E ele vai dizer que não é um tagarelar. Eu fico tagarelando, falando a minha verdade, porque o meu corpo não está junto, eu só fico falando, o outro escutando. Aí ele discorda de mim, aí rola uma treta, aí ele me mata, porque a morte está implicada, inclusive, a violência e o assassinato deste outro que diz a verdade está implicado na parresia. Tudo está implicado. Não é bonitinho. Eu vou dizer a verdade, o outro vai me escutar, que romântico, que bonitinho. Não. Existe a violência, o risco da violência. Mas o Foucault ele vai dizer que não é um tagarelar. É um corpo íntegro, completamente presente, que vai colocar a sua verdade no mundo. Isso tem a ver, será, com Estrasburgo? Isso a gente está falando de Grécia, de cidade, polis. Ao colocar essa verdade no mundo, é perigoso, é político e, portanto, é ético. É uma atitude ética. Comigo, com o outro. Essas verdades não necessariamente elas concordam, né? Ele vai falar em pacto da parresia. O pacto da parresia não é um pacto que concorda necessariamente. Pode ser um pacto, inclusive, que violenta o outro. Mas eu tô suando enquanto eu falo. Afe Maria, que calor.
E aí tem uma questão interessante, né? A zona do perigo acontece tanto em quem fala quanto em quem escuta. Não é só quem está falando que está em risco, o outro que está escutando também está em risco. Ou seja, é sobre o que se diz, mas também sobre o como se diz. E aí o como nos interessa pensar em Estrasburgo, porque tem um trecho aqui da minha pesquisa, né? O como nada mais é do que a ação em si, a intenção, o corpo e seus gestos. O ato por si só é perigoso. Então não é só o que está sendo dito, mas como esse corpo está dizendo. Como os corpos em Estrasburgo, nas epidemias, nos contatos, nisso que vocês estão pesquisando, esse universo que vocês estão pesquisando, como eles estão se movimentando, como eles agem. Interessante, né? Você falou que não era epilepsia, não era uma coisa... existia de alguma maneira ali um código, uma formalização, não sei que palavra usar, não sei. E aí tem a ver com aquilo que eu falei no começo, né, que a Paula traz, né, porque que é relacionada à doença, né? Não à toa a histeria feminina, né, o que faziam com essas mulheres? Os homens diagnosticavam, Freud, inclusive, né, diagnosticava como histérica. Né, essas mulheres apareciam, por exemplo, com um braço paralisado na clínica. E aí esse braço paralisado, por que ele era paralisado? E aí tem várias, eu li umas coisas assim eu não sou psicanalista, não sou psicóloga, mas pesquiso um pouco, né? Aí essa coisa, né, de inclusive ter trabalhos na vagina dessa mulher para tentar fazer com que essa mulher goza, o braço volta a se movimentar. Por que será? É porque gozou, né? O movimento, o que tem a ver a desobediência com o mover-se? Porque o sistema não nos quer em movimento. O sistema quer a gente paralisada. Eu vou usar o feminino muitas vezes, tá? Sim. É óbvio que corpos masculinos também fazem parte disso, principalmente os corpos negros masculinos fazem parte disso, mas eu vou usar o feminino também porque também tem a ver com a minha pesquisa, né? São mulheres que eu pesquiso, mulheres cis que eu pesquiso, né? Tem uma pesquisa no meu lugar de fala também, né? Mães que eu pesquiso. Então a gente pensar também que se o sistema nos quer dona de casa, cuidando do marido, dos filhos, fazendo comida para o marido que trabalha fora, a gente esperando ele voltar, exausta de cuidar de 30 filhos, ou mesmo de um, também é cansativo, faz a comida, tem que estar linda, cheirosa, maravilhosa, para também transar com o maridão que chegou do trabalho exausto, que ele também é vítima do capitalismo, né? Ele ficou preso na fábrica e a mulher ficou presa dentro de casa. É um corpo fábrica, é um corpo máquina e também é um corpo máquina dentro de casa, um corpo domesticado, né? São corpos paralisados, não são corpos em movimento, não são corpos dançando no meio da rua. Aí eu pergunto, essa dona de casa tá próxima da própria verdade? Está próxima dos próprios desejos? Ou está completamente apartada? Ela nem sabe o que é desejo. Ela nem sabe o desejo dela. Ela nem sabe o que ela quer. Esse homem trabalhando na fábrica também, sei lá, 10 horas, né, acordando às 4 da manhã, tomando café da manhã, pegando busão, 3 horas para chegar no trabalho, chega no trabalho, bate cartão, fica lá não sei quantas horas, 8, 9, 10 horas, sai do trabalho, volta para casa, pega o busão, mais 3 horas para voltar para casa, janta a comida que a mulher fez, transa com a mulher, deita, dorme, no dia seguinte a mesma coisa. Que é isso? Que corpo é esse? Não é um corpo em movimento, é um corpo máquina, é um corpo sistema, é um corpo que não está desobedecendo. Aí, em paralelo a isso, eu fico pensando, refletindo junto, porque eu também não conheço tanto, esses corpos dançando no meio da rua e contagiando outros corpos. Por que esses corpos vêm chegando? O que eles, sei lá, é uma mulher dançando, né, ali, chega outro, aí a nobreza, a elite faz o quê? Não, tem que parar, então eu vou fazer isso, não para, o negócio vai aumentando, pessoas morrem. Olha o risco da parresia, a morte, o próprio aniquilamento, o aniquilamento do outro. Isso é parresiástico. Tem uma verdade, tem uma coragem da verdade aí, tem algo que acontece aí que desobedece.
né? E a nobreza sempre intocável, sempre. Por que que ela não dança também? Porque ela não precisa? Porque ela não quer? Estou pensando junto, tá? Enquanto eu falo. Por que que a nobreza não entra nisso também? Quem são esses corpos que dançam, que desobedecem? Tá fazendo algum sentido, assim? Tá? Adoro também quando não faz. É bom também quando não faz sentido, né? Alguém quer falar alguma coisa? Você conhece a Margaret Atwood? Pouco. Porque tem bastante, estudei bastante Margaret Atwood, que estudou bastante Foucault, que vai falar da paresia, só que ela vai trazer isso para relacionar isso com mulheres que viveram no período da ditadura e que contam as suas histórias, né? Ela vai falar das escritas de si. Ah, tem um livro chamado Contar. A aventura de contar. A aventura de contar-se. E aí eu cheguei nela pensando na relação do contar-se na cena. Se qualquer pessoa que está contando sobre si, que pode ser a verdade sobre si na cena, está tendo um gesto político. Se qualquer contar sobre si é político. No ponto dessa pergunta, eu cheguei na Margaret Atwood. E aí eu achei, em várias pessoas, né? Mas a questão dela, a resposta que ela me traz, eu acho bem interessante, né? Porque ela fala que, e ela participou de Mulheres em Cena também, mas olha, tá gravado. É muito boa a fala dela. Que a gente herdou, né? Essa nossa herança, ela é tanto a herança confessional, que é a herança judaico-cristã, que é quando chega e a igreja, o monoteísmo e tudo, e a gente tem a herança grega, que é essa herança da parresia. A que prevalece é a judaico-cristã. Sim. Nessa herança judaico-cristã, que é a ideia do contar como confissão, você reitera o que já existe. Porque você conta, mas não existe um processo de subjetivação. E você espera que o outro diminua a culpa. Quando você né? A confissão não pressupõe uma... Como é que fala quando o padre te... Uma absorção. Porque eu usava bastante essa expressão também, que a gente pesquisava mulheres com projetos confessionais e tal. Eu usava a palavra confissão como sendo o ato de contar-se, sem nenhuma distinção. A Margaret Atwood, e a Bell Hooks ela usa também. Ela usa também, é verdade. Então, na verdade, é o jeito que a Margaret Atwood entende assim, essas diferenças, que pra mim faz sentido se eu penso. Qualquer pessoa que está falando uma verdade sobre si, está falando uma verdade que tem alguma ação política no mundo, sabe? Qualquer gesto de falar sobre si, na cena, é um gesto político, aí eu acho que a Margaret Atwood vem bem, assim, porque aí a gente pode diferenciar esse tipo de verdade, né? Se é uma verdade, se eu sempre... E eu fiquei pensando sobre isso, né? Quando a gente trabalha com pessoas que as pessoas estão compartilhando coisas que elas experimentaram, como fatos, elas contam, né? Eu vivi isso, ponto, acabou, mas não tem nenhuma criticidade sobre o que você está falando. Você não coloca no mundo para colocar em jogo, você coloca para confessar que aquilo existiu. Então, às vezes você está falando, eu vivi aquela violência, eu passei por aquela violência, e aquilo está reiterando um ato de violência, ponto, né? E a escrita de si, no caso que ela está falando dessa herança grega, era justamente esse contar que ele te desloca, te recoloca, te reposiciona, né? E eu achei que era bem legal para pensar a política a partir dessa diferença, para não colocar tudo na mesma bacia e dizer tudo sabe? Qualquer pessoa em cena contando sua história é político. Porque a gente veio muito dessa inquietação que as pessoas falam assim, acha política, qualquer jeito de fazer acha política, já conversou bastante sobre isso, né? Sim. Que é quando você pensa que o político é um posicionamento no mundo, seja qual for, mas se você tem uma ideia de política como deslocamento, recolocação, que não reitera, que reposiciona, aí a Margaret Atwood entra aí com essa diferença, assim. Queria só compartilhar que eu acho que eu gosto de pensar que nem tudo é político, sabe? Eu gosto de fazer essa diferença. Especialmente quando a gente está no campo artístico, né? No campo estético. Estética é política.
As escolhas formais que eu faço, por exemplo, quando eu escrevo um livro, meu livro vai ser dar um exemplo bem, vai ser em primeira pessoa e vai começar com a palavra eu. Isso é uma escolha formal, importantíssima, e que é uma escolha estética e, portanto, política. Eu não estou escrevendo em terceira pessoa, estou escrevendo em primeira pessoa. O que isso significa narrativamente? Né? Acho que isso faz muito sentido, é o como, é o formal, é a estética, porque realmente eu acho que tem é louco isso, né? Tem uma dialética, uma ambivalência e uma contradição que nos interessa aqui. Se por exemplo, sei lá, Frida Kahlo escreveu os diários dela, e esses diários ficaram engavetados, e aí depois da morte dela alguém abre nunca ela teve a intenção de publicar esses diários. Mas existe muita verdade nesse diário. Alguém abre essa gaveta, olha para esses escritos e fala, vou publicar isso, vai virar obra, né? Aquilo ali, aquele contar-se, aqueles diários, aqueles relatos, aquelas confissões para si mesma, porque não era o intuito publicar. O que tem ali de verdade? Ali tem estética? Ali tem política? Né? É uma pergunta, não quero responder nada, mas para a gente pensar, é político? Aqueles diários são políticos? Eu fico pensando qual o conceito de político, né? Qual é o conceito do que para a gente definir, né, se é político ou não, qual é o conceito de político que a gente está usando? Porque político é coletivo, né? Polis, né? E assim, eu tendo a pensar que tudo é político, sim, independente do efeito, né? Do que ele cause no mundo, se ele sustenta o status quo, se ele questiona, o que quer que seja, é político. Tenho eu consciência ou não, é político. A minha vivência é política. O diário é político. Beber água é político. Uma água que vem, é vendida, que não... Mas eu acho que eu tô falando do campo estético. Mas mesmo no campo estético, é em tudo, entende? Porque eu também, por conta dessa questão de pensar que tudo é político nesse sentido, que é uma ação no mundo e que de alguma maneira ela diz e comunica publicamente, eu fui buscar o sentido de política especificamente, assim, em Hannah Arendt, que ela estuda polis, e ela diferencia, e para ela, inclusive ela fala, o perigo é a política se acabar, porque ela diferencia o político do social. E ela faz essa diferença quando a gente está em acordo nas redes sociais, você curte quem você quer curtir, você está perto dos seus pares. Quando não existe possibilidade de dissenso, de divergência, que é a parresia. Quando isso não pode acontecer, que você massifica, você está num ambiente social não político. Mas isso é bem específico do pensamento que ela traz sobre política, que eu achei interessante de colocar isso para pensar na arte, porque assim, que aí eu fico pensando quando a gente está reiterando, quando a gente está realmente causando uma fissura, porque nesse sentido de pensar o político nesse lugar, né, para que o político exista, precisa ter o diferente convivendo. Se só existe iguais, não existe a possibilidade da política existir. Exatamente, que é a parresia, eu mais outro, e que necessariamente é diferente. Senão... mas aí é uma coisa, e aí um monte de gente vai dizer, mas a Hannah Arendt vai trazer essa experiência da polis grega, e quem eram os que tinham acesso à polis? E aí os escravizados, as mulheres e as crianças não faziam parte da política. Tudo isso vai ser criticado, mas assim, enquanto ideia de política, bem... Não, por isso que eu perguntei qual conceito de política a gente está usando. Porque era preciso, para que esse movimento existisse, era preciso que a gente tivesse, era preciso relacionar política com a ideia de igualdade e liberdade. Você tem que estar entre pares, não pode haver hierarquia, por isso que para Hannah Arendt o ambiente doméstico da casa não é político, porque existe uma hierarquia, existe quem oprime, existe quem é oprimido, aquele ambiente não pode ser político, mas as feministas vão dizer, como não? Como que a casa... Então vai ter todo um negócio, mas não é querendo dizer que a casa nunca pode ser política, mas o que ela estava querendo dizer é que é preciso politizar. É preciso colocar no mundo. Então, enquanto aquilo não está nesse lugar da liberdade, da igualdade, esse espaço não é um espaço político. Mas não é que você nasce com aquilo e morre com aquilo. Você pode politizar.
Mas é muito específico, gente. Assim, é mais porque eu achava que se eu não criasse um contorno para a ideia de político, eu ia cair nesse lugar que tudo é. E eu queria criar uma diferenciação para a ideia de que qualquer pessoa que está dando seu testemunho na cena é igual, qualquer testemunho na cena é igual a qualquer outro. Eu queria criar um contorno para isso. Eu achei que fez sentido esse contorno, sabe? Assim, mas é bem... Tem um pouco a ver, me veio, nossa, eu não sei como me veio, porque parece que tem aquele documentário Jogo de Cena do Coutinho, né? Sim. Tem bastante a ver com isso, assim, né? A narrativa, o depoimento de quem realmente viveu a experiência e uma atriz que pega o mesmo texto da experiência vivida por um outro, uma outra e diz, onde tem mais verdade? É uma discussão sobre a verdade também. Quando a gente estuda teatro, a primeira coisa é Stanislavski, fé cênica. Que porra é essa de fé cênica? Fé cênica, né? Eu tenho que ter fé cênica para que quem me assiste acredite em mim, né? Enfim. Nossa, essa discussão vai tão longe que vai. Já tá sem, não tem verdade. Aí tá, mas a pessoa fala assim, a pessoa tá chorando. Tem uma coisa que me irrita, é isso, não tem verdade. Ela tá lá assim, mas gente, aqui. Mas é porque existe um lugar, né? Que é um lugar. Que é isso que eu pesquiso na minha... A verdade é o convencimento. Porque existe um lugar da relação. Eu acho aí que é isso. Eu acho que é verdade. Eu acho que a verdade é um lugar de uma presença dilatada. Como se acessa essa presença? Aí a gente tem que dissecar isso corporalmente e tal. Mas acho que tem a ver com vulnerabilidade, principalmente. Por isso que a parresia me interessa. Porque dois seres em verdades diferentes, em diálogo, eles estão completamente vulneráveis. Completamente vulnerável. Não é eu estou convicta de tudo aqui e vou dizer, cristalizada, sei o que eu quero, aniquilo todo mundo que está na minha frente. Isso é fascismo. Mas Mato ainda todo assim, mundo que está na não minha é frente. garantia de que, Não é. cenicamente, que essa verdade chegue lá, né? Não, aí então, tem outras coisas. E aí Pode. é isso, às vezes aquela pessoa que está totalmente fazendo jogo de cena, ela chega, talvez lá, com mais verdade do que a outra que está vulnerável, porque é um processo também técnico. Né? Então... Técnico. Como eu acho que é isso, né? Tem um lugar... Tem uma pergunta que eu lanço aqui na minha pesquisa que é como capturar experiências indizíveis, invisíveis, impalpáveis, impossíveis de elaboração, como capturar essas experiências. Aí eu estou falando do âmbito estético da arte. Como que a gente captura isso e traz para um livro, para o cinema, para uma coreografia, né? Porque é esse o trabalho nosso, não é? De alguma maneira. Nossos corpos são atravessados por experiências, aí pode ser experiências traumáticas ou não, e de alguma maneira eu quero capturar aquilo e levar para o simbólico, fazer moldura, contorno, porque uma experiência impalpável... Vou falar um pouco de mim, não queria falar de mim hoje, mas vou falar. Quando eu engravidei em 2017, naquela circunstância, eu engravidei sem saber que era o pai do meu filho. Aquilo ali pra mim foi tipo um horror. O chão se abriu, eu caí no abismo, eu não sabia o que fazer, porque é um corpo nessa sociedade que engravida dessa maneira, que corpo é esse? É a santa ou a puta, né? Enfim, tem toda muitas coisas para se discutir aqui. Mas o que eu fiz? Eu fiz um livro, uma peça e um filme. Eu precisei dar moldura para essa experiência indizível, impalpável, traumática, de dor. Eu precisei fazer moldura com ela. Aí que entra a questão, eu acho, estética, política, e uma coisa que a Van trouxe, né? Que eu poderia